Bom, então vamos lá, pessoal. O canal tá chegando aí nos 15 mil inscritos e acho que já tá na hora da gente começar a falar de uns assuntos mais sérios, uns assuntos mais sensíveis. E se o canal for de F depois disso, bom, paciência. A questão é que hoje a gente vai tocar num ponto bem sensível, que é na questão da nossa própria aparência, tá bom? Então, para esse vídeo, você vai ter que se despir de preconceitos que você tem sobre aparência e sobre coisas que são ditas na grande mídia, tá? A gente aqui vai falar de realidade, a vida como ela realmente é, tá bom? Então vamos lá. Um assunto muito importante que vocês tocam aqui é a questão de trabalho, concurso, como ganhar dinheiro, subemprego e etc. Você sabia que pessoas mais bonitas têm mais chance de conseguir um trabalho, de ser aprovado em entrevistas, de ganhar mais dinheiro? Isso é um fato. Isso é tão fato que mídias progressistas fazem matérias sobre isso. E várias matérias sobre isso. Inclusive, sem procurar muito, eu achei uma matéria de 2023 e uma de 2013 no próprio O Globo, tá bom? Então tá aqui, ó, pessoas bonitas têm mais chance de serem chamadas para entrevista de emprego. Cara, isso não é só no mercado de empregos. Isso é também em relacionamentos, na escola, cursos, até mesmo nos esportes. Às vezes uma pessoa é escolhida e a outra não em um esporte por causa da aparência, ok? Vocês têm que entender isso, isso faz parte do jogo. E aqui muita gente já tá putaça comigo, eu nem comecei o vídeo, mas tem muita gente já puta comigo, falando: "Não, Lucas, isso é loucura, o padrão de beleza, isso não existe, cada um tem um gosto e blá, 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 blá". Cara, isso é o que dizem pra você, mas você sabe que não é a verdade, tá bom? Vamos lá, outra coisa importante. Tudo que eu falar nesse vídeo, por favor, coloque na tua cabeça que não é culpa sua, tá bom? Tudo que eu falar aqui, você não tem absolutamente nada de culpa desse processo todo. Existe um termo que é chamado de maldições hereditárias. O que diabos é maldições hereditárias? Cara, o início da sua vida, os primeiros anos da sua vida, não é determinado por escolhas suas, e sim pelas escolhas de seus pais. Então, vou dar aqui um exemplo bem claro para todo mundo entender. Uma criança que não é alimentada corretamente até os seus 4 anos de idade, provavelmente ela vai ter muitos problemas cognitivos para o resto da vida, porque faltou nutrientes. E isso não foi uma escolha daquela criança. E a sua aparência é exatamente a mesma coisa. Não é culpa sua. Você nasceu com essa genética, por causa de escolhas dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Não é culpa sua, ok? Reconhecendo esse problema, como que a gente pode trabalhar isso melhor para minimizar todo o dano? Então é disso que a gente vai falar. Primeira coisa, existe esse papo que é extremamente mentiroso de que você não pode medir a beleza das pessoas, certo? Que beleza é subjetiva. Beleza é subjetiva, minha pica. Não existe isso. Existe um padrão, tá bom? E desse padrão, nós temos algumas distorções. Mas existe um padrão de beleza sim, isso é inegável. Isso é inegável. Se uma pessoa bonita passa na sua rua, na frente do seu trabalho, na sua casa, 100% das pessoas vão olhar pra ela e ver que aquela pessoa é bonita. Elas podem até não comentar, mas por alguns segundos elas reparam que aquela pessoa é bonita, certo? Bom, dito isso, muitas pessoas, tá bom? Muitas pessoas já tentaram medir a beleza das outras pessoas, tá? Então, foram feitas várias escalas de beleza, certo? É importante que você entenda que isso acontece não só com o ser humano, mas também com os animais. Todos temos preferências, certo? Depois a gente vai falar das preferências pessoais, depois. Agora a gente vai pro padrão, tá bom? Pro normal. Eu coloquei aqui uma escala, essa imagem já é muito famosa, é muito conhecida, é a escala de beleza masculina, tá bom? Então a gente tem aqui do 1
ao 4, que seria o sub 5, do 5 ao 7, que seria o normal, e do 7 para frente, que seria o shed, tá bom? Eu não concordo muito com essa escala, mas tem algumas coisas aqui que a gente pode notar. Para que você pegue a manha desse vídeo, vai ser bem difícil você fazer isso. Mas você vai ter que se olhar no espelho e ver onde que você tá aqui nessa escala, tá bom? Existe uma escala dessa para mulheres também, eu posso fazer no outro vídeo. Mas como a maioria das pessoas aqui são homens, eu escolhi essa escala. Vamos lá. Qual o ponto que você tem que notar aqui? Dificilmente você vai estar no 1, tá bom? Porque o que é o 1? O 1 é aquele cara que não basta ele ser feio, ele é aquele feio que assusta. Ele é aquele feio que as pessoas não querem ficar perto dele, certo? Esse é o número 1. Dificilmente você vai ser o número 1. E o número 1, muitas vezes, ele tem algum problema cognitivo ou físico. Além dele ser feio, ele tem algum outro problema que ele impede ainda mais as pessoas de terem relação com ele, tá bom? E isso, queira ou não, atrapalha muito a procurar trabalho, a se relacionar, a ter amigos e etc. Isso atrapalha muito, beleza? A solução para isso a gente vê depois, mas esse seria o número 1. Não vou falar de todos para não ficar um vídeo muito longo. O número 2 e o número 3, eles têm uma diferença. O número 3, ele é o feio. Ele é o feio padrão. O 2, ele é o feio sujo ou feio desarrumado, certo? Ele é o feio que não se cuida. O 3 é só feio. O 4 e o 5 já são caras normais. O 6 já é aquele cara bonitinho, tá? O 7 já é um cara um pouco acima da média. O 8 e o 9 é o cara bonito. E o 10 é o shed. Lucas, onde a maioria das pessoas está? Bom, como toda escala, e pode ser escala, galera, pode ser escala de qualquer coisa, a maioria das pessoas sempre está no meio, tá? A maioria das pessoas está entre o 4 e o 7, o 4 e o 6. Bom, e o shed e o 10? Normalmente, você encontra poucos caras 10. Eles são a minoria da minoria. Inclusive, por aspectos genéticos, é possível que exista mais caras 10 do que caras 1. Tá bom? Porque o cara 1, ele dificilmente consegue passar o gene dele pra frente. O cara 10 não. O cara 10 consegue passar o gene dele muito mais do que o cara 1. Tá? Então, o 1 é muito difícil você ser o 1. Mas também é difícil você ser o 10. Só que ser o 10 é um pouquinho mais fácil. Cara, outra parada sobre a escala de beleza é que, eventualmente, você pode flutuar por essa escala aqui. Então, às vezes você é um 4, só que, sei lá, você treina calistenia há 5 anos. Você pode dar um upgrade levemente na sua escala, na sua numeração. Ok, isso pode acontecer. Da mesma forma que um cara descuidado, às vezes era um 7 e hoje em dia ele é um 3, um 2, talvez também por abuso de alguma substância, bebidas e etc. Então essa escala pode flutuar durante a sua vida, certo? Bom, esse aqui é o básico que você tem que entender. Existe beleza e isso pode ser calculado, certo? E aqui a gente só está falando de beleza genética, não estamos falando de outras coisas como dinheiro e etc. Vamos focar apenas nisso por enquanto. Bom, agora que você sabe aí a escala de beleza, eu quero que você pense consigo mesmo quais as dificuldades de um shed, de um norm, que é o normal, e de um creep. O creep seria o mais feio. Você, isso aqui é uma pergunta que já tem resposta, mas eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Você acha que a vida dessas 3 pessoas aqui são iguais ou diferentes relacionados às dificuldades que eles enfrentam pela sua beleza? Por exemplo, se você fosse um dono de empresa, quem você contrataria? Olha que interessante. Se eu fosse dono de uma Big Tech, uma startup de tecnologia, você consegue notar como o cara número 2 aqui,
Além dele não ser tão feio, além dele não ser tão feio, ele tem uma cara de nerd estudioso. Você já reparou como pessoas bonitas parecem meio fútil? Elas parece que elas não, sei lá, elas são bonitas pra caramba. É aquela história da loira burra, como se todas as loiras fossem burras, mas a gente sabe que elas não são. E esse cara aqui a gente desconsidera porque ele é assustador. Mas vocês entendem que a vida desses caras é extremamente impactada pela aparência? Isso é inegável, ok? Às vezes, pra ser um amigo, é a escala da amizade feminina, esse aqui é o amigo, esse aqui é o que não chega perto, esse aqui é o que ela fica. Então vocês entendem que a vida desses caras, só pela aparência, que é uma parada que eles não controlam, a vida deles já vai ser diferente. É por isso que essa parada de igualdade, isso aí é a maior mentira de todos os tempos. Porque se a natureza das coisas é diferente, como você quer que as pessoas tenham resultados iguais? Não dá. Não dá. A natureza das coisas já é desigual por si só. O que você pode fazer é minimizar o problema de alguma forma, certo? Bom, olha aqui outra coisa interessante. Ignora essa legenda aqui e raciocina comigo. Aqui a gente tem caras sub 5, né? Os caras feios, aqui os caras médios e aqui os caras bonitos. Aqui nós temos as mulheres feias, as médias e as bonitas. Beleza? Olha que interessante. A maioria das mulheres, a maioria das mulheres vai sempre atirar pra cá. Deixa eu até procurar aqui um jeito de riscar pra vocês. Acho que aqui dá. Fazer uma marcação. Bah, tá bom. A maioria das mulheres, elas vão mirar pra cá, certo? As mulheres querem caras bonitos. Os caras que são feios, eles podem mirar pra cá. E até os caras bonitos, eles miram pra cá também, nas mulheres médias. E o que que tá acontecendo aqui? Reparou que esse padrão é diferente? Esse padrão não é linear, ele não é assim, ó. Tipo, feio com feio, médio com médio, bonito com bonito. Esse padrão não é assim. Então você entende que existe uma distorção em como os relacionamentos acontecem. E no arranjo sexual da humanidade existe uma distorção. Muitas vezes os caras feios eles ficam sozinhos, enquanto a mulher feia talvez tenha alguma chance com um cara médio. Isso é um padrão que se repete há muitos, muitos e muitos anos, certo? Isso aqui é só a pontinha do iceberg de relacionamentos. A gente não vai falar disso hoje, mas isso aqui é só uma pontinha para você ver que a beleza das pessoas e como ela é vista causa várias distorções na sociedade. Várias, certo? Bom, sabendo que essas distorções em relação à beleza existem, agora a gente pode eh, esquecer a escala do valor sexual e começar a enxergar a escala das pessoas. Porque além de ter uma escala global que mostra eh, o padrão, existe também a escala das pessoas. E que é uma coisa que muitas pessoas que fazem essa análise não levam em consideração. Muitos não levam em consideração o gosto pessoal. Então, olha que negócio louco, olha como o mundo é louco. A gente tem aqui o Shed, certo? O que que é o Shed? É o cara bonito, queixo quadrado, alto. Provavelmente, quando você fala Shed, você imagina um moreno, certo? Esse cara, por si só, ele atrai mulheres, tá bom? Mas olha que louco. Talvez em um lugar onde esse cara seja a pessoa que tem menos grana, talvez ele não seja a preferência top 1 das mulheres.
Isso é uma distorção. Você consegue notar isso? Como, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse cara aqui, o mais feio de todos aqui, que parece o Tiff da Xbox Mil Grau. Esse cara aqui, ele é um cara barbudo e careca, né? Barba ruiva, ele é um cara ruivo. Esse aqui é um cara ruivo. Já pensou que louco que, às vezes, uma mulher mediana, com aparência mediana, em algum momento da vida dela, ela se apaixonou por um cara ruivo e não conseguiu ficar com aquele cara. Talvez essa mulher abra uma exceção para esse cara aqui. Esse cara aqui acho difícil porque ele é muito feio, mas vamos supor que ele estaria aqui nos médios também. Talvez por uma simples característica que esse cara não controla, que é a característica de ser ruivo, ele tenha uma chance. Isso explica também aquelas mulheres que namoram com caras carecas, os gordinhos. Talvez ela abra uma exceção, porque em algum momento da vida dela, ela se relacionou com um cara que tinha aquela característica e ela gostou muito daquele cara. Então, os próximos caras todos vão ser avaliados com o viés do primeiro relacionamento dela. Olha que louco. A mesma coisa para os caras. Tem cara que só pega menina ruiva, só cabelo vermelho. Sendo que a gente sabe que o padrão de mulher bonita, no consenso geral, são loiras. Mas o cara gosta de mulheres com cabelo vermelho. Ainda tem aquela história, né, que as gordinhas pintam o cabelo de vermelho para chamar a atenção dos caras. Então vocês conseguem notar essas distorções porque existe o gosto pessoal ainda nesse negócio? E o mais triste é que eu posso contar pra vocês que esse gosto pessoal não interfere em relacionamentos apenas. Esse gosto pessoal interfere eh, no próprio trabalho, nas amizades. Tudo isso é levado em consideração. Olha que louco, imagina aqui que uma dessas mulheres aqui faz uma entrevista de emprego e ela é uma loira. Só que a funcionária anterior a ela também era uma loira, até parecida com ela. Ela já vai chegar numa entrevista de emprego com um viés negativo, porque a outra funcionária foi mal e era parecida fisicamente com ela. Aí, sei lá, aquela chefe vai falar: nossa, mas essa aí é muito parecida com a outra. Olha que louco isso. São distorções que você não controla, cara. Você não controla. Bom, aqui tá o Shed e tal, esse é o exemplo dele. Vamos aqui mudar também? Essa aqui é a Stacy, tá bom? Na rede a gente chama ela de Stacy. O que é a Stacy? É a loira. A loira com cara de rica. Enfim, existem várias denominações que não vale a pena ficar citando aqui. Cara, esqueci o nome. Acho que é Sydney Sweeney, um negócio assim. Essa mulher aqui, atualmente, ela é uma das atrizes mais famosas de Hollywood. E sim, vai existir o viés de que ela é uma loira bonita. Não tem jeito. É, é uma característica que já veio com a pessoa. Ah, Lucas, mas milhares de loiras bonitas não conseguiram entrar nos filmes de Hollywood. Sim, é verdade. Mas você concorda comigo que várias mulheres fizeram grandes filmes em Hollywood, mas não tem a fama que essa daqui tem? Ou até eu só posso estar colocando aqui ela nessa lista porque eu acho ela bonita. Tem noção disso? Como o viés pessoal interfere também nessa escala de beleza? Certo? Então essa aqui, no caso, seria a Stacy. A gente tem também o negão Shed, o Tyrone, que é o Shed, só que negro. Certo? E vai ter isso para um tanto de coisas. Vai ter também os caras do K-pop, que eles, na verdade, eles não são fortes, eles são magros pra caramba, até com corpos femininos. Só que as mulheres gostam de caras com aquele estilo. Basicamente, para você ser para você ser de uma banda de K-pop, você tem que ter aquele estilo. Então, existem as preferências pessoais. Uma mulher que se relacionou com um cara negro e gostou daquilo, ela tem tendência a ficar com outros caras negros. Porque ela tem o viés pessoal dela envolvido ali na escala de beleza. Certo? E olha as distorções.
Lembra que eu falei pra vocês? O vídeo vai ficar um pouco mais polêmico agora. Esse cara aqui, sei lá, ele deve ser nota 3, 2, ok. Mas aqui tem uma Stacy, uma loira 10/10, que na época era 10/10, hoje em dia eu nem sei. Mas enfim, uma loira bonita, com um cara feio. Já reparou que às vezes acontecem essas coisas? Por quê? Porque o valor de beleza de uma pessoa, seja mulher ou seja homem, não depende apenas da beleza. Pois é, porque além da beleza, tem outros fatores que influenciam isso, como o dinheiro. Tem um muito legal que poucas pessoas falam, que inclusive em algum momento da sua vida já pode ter acontecido com você, que você nem é um cara bonito, mas talvez você seja um dos únicos caras daquele local. Às vezes você é o cara nota 5, só que você é o único homem ali. Então, a tendência é que naquele local, de 5 você seja um nota 7. Por quê? Porque perdem-se as outras referências de beleza. Conseguem entender que negócio louco? Tá numa sala de aula, mas só tem um homem. Ele automaticamente já é o mais bonito daquele local, porque ele é o único. A referência de beleza da mulher naquele local, ela some. A mesma coisa vale para as mulheres. Quando tem aí um grupo de amigos de 10 pessoas e só tem uma mulher, é óbvio que a maioria dos caras vai ficar interessado naquela mulher, porque ele perde o padrão de referência. Ela é a única ali. Ela é a única. Então vocês conseguem entender todas essas distorções? E aqui a gente começa a falar da solução desse problema. Por quê? Visto que você tem uma maldição hereditária, tá? Que se chama genética, e que você não pode controlar, o que você pode fazer para melhorar a sua estética? Não só a sua estética, mas os outros conjuntos de valores que influenciam na hora de uma tomada de decisão de um terceiro sobre você. E quais são esses? Ter dinheiro. Isso ajuda muito. Às vezes não é o ter dinheiro, é parecer ter dinheiro. E cara, como é que parece que tem dinheiro? É difícil parecer um rico? Não. É muito fácil. Você coloca uma camisa toda preta e uma calça jeans. Pronto. Se você vive numa cidade do litoral, todo mundo tá de bermuda e chinelo. Você tá com uma calça jeans e uma camiseta básica preta. É óbvio que você vai se destacar. Você está arrumado num local onde todo mundo tá andando, sei lá, largado. Então essas coisas fazem a diferença. A gente pode considerar que isso são hacks sociais, certo? Ah, você é um cara que tá procurando uma namorada, tá querendo fazer essa besteira? Beleza, vai num local onde você é um dos poucos homens. É um hack social isso, não tem jeito. Para as mulheres também é a mesma coisa. Quer parecer mais bonita? Cara, todo mundo sabe, homem gosta de loira. No comercial de cerveja, não é morena que tá lá, é loira. Não é ruiva, é loira. Por isso que a maioria das mulheres fazem mechas de cabelo loiro. Isso é tão óbvio, só que as pessoas tendem a negar coisas básicas, conceitos básicos. Elas querem viver no mundinho da fantasia. Outra coisa que é inegável, que pode melhorar em muito a sua vida, é exercício físico. Você deve fazer exercício físico. Não tem como não fazer. Quando você entende os problemas e vê que a maioria deles não é culpa sua, você só tem duas saídas. Ou você vai ficar chorando na internet, ficar pra baixo, ficar depressivo, ou você vai tentar fazer o melhor com as armas que você tem. Você vai buscar ser o melhor possível para sua realidade. E foi basicamente assim que eu mudei a minha vida. Eu tentava ser o melhor no que eu conseguia. Ah, mas no começo eu vim da favela. Ah, mas eu tive mãe solteira. Certo? Eu sou filho de mãe solteira. Mas mesmo naquela época eu já tentava fazer o melhor dentro da minha capacidade. Por um momento na minha vida eu desandei. Cometi várias cagadas. Mas eu sempre
Tentei voltar pro meu caminho, enxergar a minha realidade, que sempre. Cara, ninguém vive a vida do outro, cada um tem sua realidade. Só que você tem que tentar fazer o melhor dentro do possível. Muita gente comenta aqui nos vídeos falando que vai se churrascar e que isso e aquilo. Cara, é, o pensamento não é esse, o pensamento é o que que você pode fazer. As pessoas focam muito no problema. Olha que coisa louca. Na Bíblia tem um trecho que fala o seguinte: olha que coisa maluca. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Cara, tá escrito na Bíblia, um livro velho pra caralho. Você vai receber muita porra ruim por causa dos seus pais. Não tem jeito. Você vai nascer em família pobre, quer dizer, você já nasceu em família pobre, você nasceu feio, você nasceu com alguma deficiência, você nasceu com alguma. Cara, não tem jeito, não é culpa sua. Para de focar no problema. O que que você pode fazer pra arrumar essa porra? É essa a pergunta. O que que você vai fazer pra melhorar isso? Você entende? Não é culpa sua. Ah, Lucas, mas tem gente rica pra caralho e tem gente passando fome na África. Sim, é verdade. Mas e aí? Não tem como mudar isso. O último cara que eu conheci que falou que ia acabar com a fome na África sumiu. Quem é do marketing digital aí sabe de quem eu tô falando. O cara sumiu. Não dá, resolva os seus problemas. Certo? Você não tem culpa da maioria deles. Ah, enfim, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Acredite, muitas vezes você vai ser prejudicado por coisas que você não tem culpa. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo sobre concursos públicos, porque a galera comenta bastante: ah, o Brasil é um país que tem concorrência pra caralho, e ainda vem um vagabundo e fica indicando o filho dele pra uma vaga num concurso de não sei o quê. Meio que dá aquela porra do quem indica, QI, aqueles trâmites de colocar alguém escolhido já no cargo público sem ter o concurso, sem ter prova, porra. Mas isso aí você não tem culpa, caralho. Por que que o seu pai não te indicou pra um emprego numa Big Tech? E o pai do cara sim? O cara deu sorte, velho. Ele deu sorte. É a porra da maldição hereditária. Entendeu? Não tem como. Vai fazer o quê? Vai ficar brigando? Não dá. Bom, vejo vocês no próximo vídeo.